Fala, massa atleticana, a gente vem trazendo um corte aí com a provável escalação do nosso galão da massa e falando muito sobre esse momento de dificuldade financeira. A gente traz um corte aí do Sport Center falando dessa preparação para esse jogo de logo mais e a provável escalação também do nosso galão da massa. E fechando o vídeo, a gente traz aí a equipe F repercutindo muito as postagens aí tanto do Lianco quanto do Gustavo Scarpa. Então o negócio não tá legal pra gente. Tem um jogo decisivo hoje e tem esse racha dentro do elenco. Então tem um corte com muita informação do nosso Galo trazendo para vocês aqui. Você que não é inscrito, dá aquela força, vai lá, se inscreva e deixe o seu like. Bora tocar esse vídeo, rapaziada. Vamos falar agora do Atlético Mineiro, que deu uma aliviada na situação causada aí pelo atraso no salário dos jogadores. O time está dividido por causa dessa situação. Uns reclamaram publicamente, outros entraram na justiça, rede social para cá, tiroteio para lá, enfim. Não está fácil a vida no Galo. E o Atlético tem vivido dias bem turbulentos do lado financeiro junto ao seu elenco. Pois é, todo esse imbróglio começou na terça-feira, quando o próprio Atlético foi notificado pela Justiça do Trabalho de um pedido de rescisão unilateral do contrato do atacante Rony. Ele alegava que não tinha recebido várias parcelas do FGTS, de luvas e também do direito de imagens. Paulo Brax, ele teve uma reunião junto ao jogador e também ao técnico Cuca, e os dois conseguiram convencer Rony a voltar atrás nesta decisão, da rescisão unilateral do contrato. Só que ele não é o único que está procurando receber aquilo que é devido. Igor Gomes, Gustavo Scarpa e também Guilherme Arana enviaram notificações extrajudiciais ao Atlético. Ou seja, o departamento jurídico dos jogadores procurou o clube para comunicar todos os valores que eles ainda não tinham recebido. E, pois é, o Atlético tem convivido com atrasos no salário. Toda veio a público e, claro, deu muita dor de cabeça na quarta-feira. Paulo Brax passou por vários veículos de imprensa e também dando entrevistas para poder tentar explicar, apaziguar a situação. Na visão do próprio Paulo Brax, o Atlético ele passa por um momento delicado, as finanças do clube estão sim um momento assim para poder preocupar o torcedor do Atlético. Só que, de acordo com o Paulo Brax, eles estão trabalhando para tentar evitar qualquer outro tipo de um grande incêndio. Inclusive falou que teve conversas com o elenco para poder explicar essa situação e que está apaziguado. Inclusive citou como exemplo essa situação envolvendo o Rony, que em questão de horas foi de uma rescisão unilateral do contrato até também a uma solução em que o jogador permaneça no clube alvinegro. Só que a situação financeira do Atlético não ficou ruim de uma hora para outra. O Paulo Brax confirmou na entrevista que concedeu a nós, dos donos da bola, aqui na TV Band de Minas, que desde janeiro o clube já vem enfrentando essa situação delicada e ele também confirmou no ar que no dia 7 de julho os atletas como Hulk, Dudu e Igor Gomes, que treinaram com os bolsos do calção para fora, de fato estavam fazendo um protesto por conta dos valores que não foram pagos ao elenco. Bom, no dia seguinte, 8 de julho, inclusive o Brax e também o Bruno Musi, que é CEO do clube, compareceram na cidade do Galo para poder explicar a situação e também, mais uma vez, tentar apaziguar as coisas. Nesta quarta-feira, também teve protesto de um grupo de torcedores na Arena MRV, onde o elenco do Atlético treinava, preparando para a partida contra o Atlético Bucaramanga, amanhã, quinta-feira, que é um duelo importantíssimo porque vale a vaga na repescagem da Copa Sul-Americana, que o Atlético depende muito, principalmente do lado financeiro agora. Cada dólar conta e conta muito para os cofres alvinegros. Rubens Menin, um dos principais acionistas, também estava dentro da Arena MRV, acompanhou o treino, conversou com os atletas, reforçou o compromisso de pagar o que é devido e, por meio de nota, o Atlético informou que pretende quitar todos os débitos com o elenco até o final da semana que vem. Mas vamos voltar lá para Belo Horizonte, que o Jailson Vilas Boas está lá para falar desse jogo, dessa partida de amanhã. Um Galo que chega com tudo isso acontecendo, mas com uma vantagem, Jailson, para resolver em casa essa classificação, essa sequência em oitavas de final, amigo. Sim, Glaucia, vantagem muito importante conquistada de uma forma muito complicada, porque como eu falei na primeira entrada, primeiro tempo muito difícil do Galo, o Galo teve muita dificuldade tentando ali uma saída de bola com Scarpa, o meio-campo muito esvaziado, com Gabriel Menino e Alan Franco ainda, mas o meio-campo ficou vazio.
Os 3 jogadores de frente, o Hulk estava invertido de posição com o Rony, o Hulk mais pelo lado direito, o Rony mais centralizado e o Dudu aberto pela esquerda. O Atlético estava com muita dificuldade de chegar ao campo de ataque. Então, várias vezes, o Bucaramanga pressionava e obrigava o Everson a quebrar a bola. E na hora que ele quebrava a bola, óbvio, fisicamente, Dudu, Rony e Hulk eram menores do que os zagueiros colombianos. E aí perdiam basicamente todas as bolas e aí voltava o Bucaramanga para o ataque. Sendo que aí, no segundo tempo, com a expulsão do Alan Franco, o time do Galo melhorou. Fez ali um 4-4-1, fica o Hulk um pouco mais à frente, centralizado, invertido com o Rony, e aí o Rony aberto pela direita, o Hulk centralizado, e assim sai o gol. O Igor Gomes conseguiu ganhar na velocidade do adversário, uma tabelinha ali com o Hulk, acabou sofrendo o pênalti e o Hulk marcou o gol da vitória. A vitória é muito importante, ainda mais que nesse momento o Alan Franco ainda tinha sido expulso e o Atlético Mineiro estava com um jogador a menos. A questão é que o Atlético logo depois vai a São Paulo, né? Perde para o Palmeiras e tem o protesto de uma parte da torcida. E aí o Atlético agora tem o jogo de volta sem o Alan Franco e tem um problema no meio-campo, principalmente. Porque a torcida pegou no pé do menino Rômulo, que é zagueiro, e jogou improvisado como volante, e o Gabriel Menino não foi bem. O Gabriel Menino foi substituído com 31 minutos contra o Palmeiras, porque já tinha amarelo e quase foi expulso, e o Cuca achou melhor tirá-lo de campo. Só que aí o Galo pouco competiu contra o Palmeiras, conseguiu 2 gols porque o Hulk, num brilho individual, conseguiu botar o time no jogo, mas a equipe como um todo jogou muito mal e perde o jogo para o Palmeiras, teve o protesto e aí isso dentro de campo. Agora, fora de campo, a situação que a gente viu aqui dos torcedores é principalmente com raiva da SAF, protestaram bastante contra a SAF por conta da falta de investimento, a promessa dos diretores dos 4 Hulks que eles falavam, né, que seriam Hulks que eles teriam por ano. E isso não aconteceu, não é o que acontece no Galo. O time está precisando de jogadores, a equipe não tem jogadores e o Cuca está precisando improvisar alguns atletas fora da posição para conseguir escalar o time. A ver como vai ser amanhã, porque, por exemplo, sem o Alan Franco, ele vai precisar de volante. Gabriel Menino não foi bem, Rômulo foi vaiado e o Van Roman, quando entrou de volante no jogo de ida, também não foi tão bem. Foi ok, mas não foi tão bem. Então vamos ver como vai ser esse jogo amanhã. Mari, que panorama, né? Porque, assim, em campo também é um Galo que não está desempenhando, né? Traz essa vitória, mas como o Jailson muito bem descreveu pra gente, né? Não foi um grande jogo, né? Você vê um Galo mais abaixo contra um Palmeiras jogando no Allianz, você pode, poxa, né, levar em conta também o adversário, outras coisas, enfim. Mas não é o que está acontecendo, né? Então, assim, traz uma diferença mínima. Diante dessa situação toda que o clube já está vivendo, passa a ser um jogo perigoso até esse contra o Bucaramanga. Sempre, né, a troca ali. Diante dos torcedores que, dependendo do decorrer da partida, pode ter o efeito contrário, né? De você colocar mais pressão ainda nessa equipe. Porque se o jogo de ida tivesse sido na Arena MRV, no primeiro tempo, essa torcida já ia estar enlouquecida. Porque ali o Atlético não aconteceu. O Atlético não entrou em campo, foram 8 finalizações no alvo do Bucaramanga. Se não fosse o Everson, o Atlético no primeiro tempo teria já saído ali para o intervalo com 3, 4 gols de diferença. E aí, mais uma vez, na figura do Hulk, consegue de pênalti trazer 1-0, que é importante. Esse time tem muito mais para jogar. Muito mais. O teto desse time é muito mais alto, assim. Claro que você tem jogadores importantes como o Guilherme Arana, que infelizmente desde a última lesão grave não recuperou o bom futebol, teve ali alguns momentos, mas ainda assim você tem peças ali na individualidade que conseguem te entregar muito mais. Mas a questão do meio de campo é um ponto. O Cuca ele vai ter que dar um jeito de reforçar esse setor. Boa. Só para a gente repassar, então, essa quarta-feira agitada lá no Galo, a gente acompanhando aqui as imagens dos jogadores no treino de hoje, né, com os bolsos para fora aí como forma de protesto. Já informamos aqui, a diretoria também diz que já houve uma conversa e que vai acertar tudo até a próxima semana. O Jailson está conosco ainda para eu me despedir também. O Jailson acompanhando lá na porta da Arena MRV, olha aí, tá lá, ele mostrou aqui para mim que ele tá lá, e lá ele está. Jailson,
Então, só para te agradecer, amigo, e dizer que sei que você segue aí acompanhando também nessa cobertura dessa partida. Pelo que nós entendemos, um protesto pacífico aí da torcida do Galo também, com os seus alvos, entre muitas aspas, tá, gente? Ali as pessoas que o torcedor pontuou, mas de forma mais tranquila, né? Parece que já está até terminando aí o movimento, né, Jailson? Sim, Glaucia, seguiremos por aqui. Amanhã ficaremos o dia todo durante a cobertura, né, da ESPN, Disney Plus, trazendo as informações do Galo nesse jogo decisivo, o jogo da volta. Mas sim, foi um protesto bem tranquilo, movimento mais dos torcedores mesmo, de protesto. E aí são os 3 alvos que eu citei mesmo: o Scarpa, o Rony e o Rubens Menin. O Menin foi o único alvo da diretoria, inclusive foi o único que falou alguma coisa, né, ali postou nas redes sociais. O Scarpa, eu acho que vem muito por conta... Tem a questão do deboche, que eu acho que entrou muito dessa questão do torcedor aqui, por conta da postagem do Scarpa, do Lianco. Ficou essa questão do Arana, que também só explicou que era a situação do extrajudicial. Então rolou essa situação com o Scarpa também. Vamos ver como vai ser amanhã, durante o jogo. E o Rony foi porque ele entrou realmente na justiça contra o Galo. Os torcedores não entenderam bem. E aí o Rony também é um dos principais alvos desse protesto, mas foi um protesto tranquilo, Glaucia. Protesto tranquilo aqui na saída, até por onde os jogadores entraram, mas eles já se dissiparam, já foram embora, mas foi um protesto tranquilo. Maravilha, meu amigo. Obrigada. Um beijo pra você. Ele meteu um Cristiano Ronaldo, tô aqui. Você entendeu, Mari? Agora nós já entendemos. Beijo, Jailson. Boa sequência de trabalho aí pra você. E voltou. Vocês viram o que rolou entre Lianco e Scarpa? Scarpa e Lianco no Atlético por conta da decisão dos jogadores entrarem ou não na justiça? Sim, outro não, eu sei. O Lianco é favorável a não colocar o time no pau nesse momento. O Scarpa estava na turma que ensaiava um movimento de entrar na justiça. O Lianco fez essa postagem, eu vou ter que pegar aqui no meu WhatsApp, porque essa letrinha, não dá. Essa letrinha é inviável. Mas ali ele tá... Aqui, ó, Plirra, aqui, ó. Esse é outro post, esse é do Lianco. do Rio. Família, jamais. Uma vez Galo. Aí a resposta do Scarpa, que ficou 5 minutos, talvez menos do que isso, nos stories do camisa 10 do Atlético Mineiro. Pode voltar lá pro Scarpa, por gentileza. Acho que deve estar como ilustra, né? A gente já vai voltar lá pra gente ler o Scarpa. Isso, mais uma vez passando pelo Lianco, eu vou ter que ser gatilho, ler rapidão. Vamos lá. Me preparando aqui. Incrível como tem os aparecidos nesse meio. Aqui a gente vê... Aqui a gente é de verdade. Ídolo, sem fazer média, sem puxar saco de ninguém e sem pagar simpatia. 2 minutinhos só para as pessoas printarem. E todo mundo printou, logicamente. Zinho, duro contornar isso tudo, hein? Zedou, hein? Porque aí já foi para a desavença dentro do elenco, né? A divisão dentro do elenco. Rachou, né? Como fala. Assim, a gente está aqui lendo e começa a achar que, assim, o Lianco faz uma declaração de que é um momento de se unir. Eu acredito que o Lianco não deve estar assim, gente, não tem problema não, está com o salário atrasado. Acredito que não, ele deve estar chateado também do salário estar atrasado. Acho que ele está junto com um grupo. Eu consegui aqui aquele outro post do Lianco que a gente não teve como ler por causa do tamanho da letra. Quero deixar claro que nem a minha empresa, nem o atleta Lianco notificamos o Atlético em nenhum momento. Respeitamos e entendemos o momento do clube e seguimos conduzindo tudo com responsabilidade e profissionalismo. Então, quer dizer, assim, tô com o clube e não abro. Assim, eu acho que ele pode ter essa opinião. De repente é a opinião dele mesmo. É um direito dele. É um direito dele, não tem problema nenhum. Mas não precisa postar. Não precisa botar. Aí vem o Scarpa e não sei se é pra isso, mas tipo assim, tá querendo fazer média com a torcida?
Tipo assim, a gente fica exatamente mal isso. com a torcida, com tudo, de estar cobrando um clube um direito que é nosso, que tem que cobrar E a mesmo. torcida foi porque cobrar a diretoria A torcida hoje. está cobrando da gente. A torcida está pegando no nosso pé. Mas A você gente lembra, está Zinho? aqui fazendo e não recebe. A gente tem o direito de cobrar ao clube. Você lembra que a Natália trouxe ontem a informação que de manhã pagava para um e os outros à tarde ficavam esperando caía para pagamento ver? aqui. Aliás, teve uma nota Não é oficial. legal. Não é necessária essa troca de farpas via Instagram, porque mexe com a paixão. É claro que o torcedor, no geral, vai estar a favor do Lianco. Ah, tá vendo? Joga por amor, veste a camisa, aquela coisa da paixão. Automaticamente os outros viram mercenários. Aí só joga se tiver ganhar dinheiro. Enfim, Nota Não- oficial do Atlético Mineiro sobre o assunto. Agora, no final da tarde, o Galo informa que antes do treinamento de hoje, 23 de julho, na Arena MRV, o acionista Rubens Menin, o vice-presidente do Conselho Deliberativo Renato Salvador e o presidente da associação Sérgio Coelho reuniram-se com jogadores de todo o departamento de futebol. Ficou acertado que até o final da semana que vem serão colocados em dia a parcela de direito de imagem que está vencida há 3 dias e as luvas dos atletas. Eles insistem nessa coisa de apenas 3 dias de atraso no direito de imagens e salários de carteira em dia. Mas essas luvas atrasadas devem ser pesadas então, né? Por um movimento desses? eu não acredito que o jogador vai entrar na justiça porque Por 2 3 dias. dias. 3 dias. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês. Falando muito desse jogo de logo mais contra o Bucaramanga. Mas a situação é bem complicada. A parte financeira. Além de ter os jogadores que fizeram notificações, né? Tanto o Scarpa, o Rony, como foi para a justiça. Mas foi revertido, né? Paulo Brax conversou com ele, o Cuca conversou com ele. Chegaram num acordo que o Galo vai pagar. Mas a situação é muito delicada. A gente trouxe até num vídeo anterior a menina da ESPN, a Natália, Nath, que eles falam, né? E alguns estão recebendo de manhã, outros de tarde, outros no outro dia. Então, acaba que tá tendo um racha dentro do elenco. Você viu aí a equipe F, eles repercutindo as postagens do Lianco e do Scarpa. Então parece que aí que o clima não tá bom entre o Lianco e o Scarpa. Cara, eu não vou criticar e nem defender. Cada um sabe aonde seu calo aperta. Os caras são profissionais, né, cara? Os caras querem receber. E a informação que a gente tem é que é desde janeiro que tá assim, né, cara? E paga em dia, não paga em dia. Aí direito de imagem paga bem depois, enfim. Fato é que o Galo vai para esse jogo de hoje com a vantagem de 1 gol, mas com um time bem estremecido. Então a gente fica torcendo que isso não afete o time dentro de campo, para que a gente consiga seguir aí na Sul-Americana, até porque ajuda demais a remuneração por cada passagem de fase. Então a gente traz aí, cara, essa provável escalação. Lembrando que é uma especulação, cara. Uma especulação da mídia, tá? E a escalação oficial só sai mais ou menos 1 hora antes do jogo. Então isso aí é uma prévia da escalação feita aí pelo GE. Cara, que não muda muita coisa, o que a gente já tá acostumado. Só não entendi a questão do Dudu. Eu não... Desculpa, até peço desculpa a vocês, eu não pesquisei. No caso... A suspensão dele é só para competições brasileiras, né? Sul-Americana, eu acho que não, porque ele tá ali na provável escalação. Dudu, né? Então a gente fica aí nessa expectativa de ver esse time em campo. Ele responda, né, cara? Que ele responda e que esse problema fora de campo, extra-campo, não influencie nesse jogo de hoje, porque a remuneração é boa. Temos uma vantagem e o time é bem mais fraco que o nosso Galo. Então a gente fica nessa expectativa. Eu quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final, qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado aí. O que você concorda, o que você discorda, deixa aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, vai lá, se inscreva,
ative o sininho e deixe o seu like. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.